Ele media mais de 3 metros de altura. Cada passo seu fazia o chão tremer. Sua armadura pesava mais de 60 quilos. E por 40 dias seguidos, ele caminhou até o vale e gritou o mesmo desafio. E ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de responder. Essa é a história do homem que todos temiam e do menino que ninguém esperava. Estamos no Vale do Ela. De um lado, o exército dos filisteus. Guerreiros treinados para matar, liderados pelo gigante mais temido do mundo antigo. Do outro lado, o exército de Israel, soldados com escudos, lanças e um problema enorme. Estavam completamente paralisados pelo medo. Por 40 dias, manhã e tarde, Golias descia ao vale e gritava: "Escolham um homem e mandem ele lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos." 40 dias. 80 vezes o mesmo desafio. 80 vezes. Silêncio. Golias não era apenas grande. Ele era uma máquina de guerra. Bronze na cabeça, bronze no peito, bronze nas pernas. Uma lança cujo cabo parecia um tear de tecelão. Um escudeiro caminhando à sua frente. Ele era tudo que um exército podia temer. E quando ele abria a boca, as palavras saíam como trovão. "Por que vocês saíram para batalhar? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem que venha lutar comigo." A voz ecoava pelo vale, e o exército de Israel recuava. A Bíblia descreve com uma honestidade brutal. Quando Saul e todos os israelitas ouviram as palavras do filisteu, ficaram aterrorizados e com muito medo. Não eram covardes, eram guerreiros experientes. Mas existe um tipo de medo que paralisa até o mais valente. Talvez você conheça esse medo. Não de um gigante de 3 metros, mas de uma dívida que parece impossível de pagar. Um diagnóstico que chegou sem aviso. Um relacionamento que desmoronou. Uma situação que gritou para você por dias, meses, anos. E você ficou paralisado, sem saber o que fazer. Continue assistindo, porque esta história foi escrita para você. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, um menino cuidava de ovelhas. Davi não era soldado, era o filho mais novo de Jessé, o que ninguém esperava, o que foi deixado para trás quando o profeta Samuel foi escolher um rei entre os filhos de Jessé. Mas Deus tem um gosto peculiar por escolher exatamente quem o mundo descarta. Seu pai o mandou levar comida aos irmãos que estavam no fronte. Uma missão simples. Davi nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas quando chegou ao acampamento e ouviu o rugido de Golias ecoando pelo vale, algo acendeu dentro dele. Davi perguntou aos soldados: "O que acontece com o homem que matar esse filisteu e tirar essa vergonha de Israel?" Os soldados responderam com recompensas, riquezas, a filha do rei, isenção de impostos. Mas não era isso que motivava Davi. Sua próxima pergunta revelou tudo. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi enxergou algo diferente. Um homem que ousou desafiar o Deus que ele conhecia pessoalmente. E isso mudava tudo. Seu irmão mais velho, Eliabe, ficou furioso. "Por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço sua arrogância e a maldade do seu coração. Quando você decide enfrentar seus gigantes, prepare-se. Vai ter gente próxima tentando te convencer de que você não é capaz." As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. E quando Saul viu aquele adolescente na sua frente, disse o óbvio: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um menino. Ele é um guerreiro desde a juventude." Saul via a aparência. Davi carregava uma história diferente. Então Davi abriu a boca e contou o que ninguém sabia. "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai e vinha um leão ou um urso e roubava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás, atacava o animal e tirava o cordeiro da sua boca. Se o animal se voltava contra mim, eu o agarrava pela juba, golpeava e o matava. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu." Davi não estava sendo arrogante. Ele tinha um histórico com Deus. Cada leão vencido no passado era combustível para a fé no presente. Você também tem esse histórico, cada vez que Deus te livrou antes. Saul tentou preparar Davi do jeito que sabia,
Colocou nele sua própria armadura de bronze, um capacete, uma espada. Mas Davi deu alguns passos e parou. Não consigo andar com isso porque não estou acostumado. E tirou tudo. Existe uma lição poderosa aqui. Às vezes as pessoas tentam te dar as ferramentas delas para enfrentar seus problemas. Mas Deus vai usar o que já está nas suas mãos. Davi foi com o que tinha, um cajado, uma funda e uma fé que nenhuma armadura podia dar. Ele desceu ao riacho e escolheu 5 pedras lisas. Só 5. Para um gigante, um exército, uma guerra. 5 pedras e uma funda de pastor. Esse era o arsenal de Davi contra o maior guerreiro que a região já havia visto. Mas o que Golias não sabia era que Davi não vinha em nome de uma pedra. Vinha em nome de Deus. Quando Golias viu Davi se aproximando, ficou indignado. Sou eu um cachorro para você vir a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha até mim e darei sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Davi não recuou, não hesitou. Ele respondeu com uma das declarações mais épicas de toda a Bíblia. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos, e todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. A Bíblia diz que Davi correu, não caminhou, não avançou com cautela, correu em direção ao gigante. Colocou a mão na bolsa, tirou uma pedra, girou a funda e arremessou. A pedra cortou o ar e encontrou exatamente o único ponto vulnerável de toda aquela armadura: a testa. Golias tombou. O homem que por 40 dias havia paralisado 2 exércitos com sua voz, caiu com o impacto de uma única pedra. O chão tremeu, e por um instante houve silêncio. Então os filisteus fugiram, e Israel perseguiu, celebrou e viveu uma das maiores viradas da sua história. Tudo porque um menino acreditou que o tamanho do gigante não importava diante do tamanho do seu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual é o seu Golias? Qual é a situação que há dias, meses ou anos grita o mesmo desafio para você? E você fica paralisado sem saber o que fazer? A dívida que parece impossível? A doença que não tem resposta? O sonho que todo mundo disse que não vai acontecer? O relacionamento destruído que parece sem conserto? O vício que te vence toda vez? A história de Davi não é sobre um menino corajoso, é sobre um Deus fiel. Davi não venceu porque era especial, venceu porque conhecia o Deus que andava com ele. E esse Deus era maior que qualquer gigante. E é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. Ele ainda entra em vales. Ele ainda usa o que o mundo descarta. Ele ainda faz o impossível com o que você tem na mão. Seu gigante pode ser grande, mas o Deus que está com você é infinitamente maior. Se essa história tocou você, comenta aqui embaixo o nome do seu gigante, em uma palavra, só uma. E a comunidade aqui vai orar com você. Se você quer continuar nessa jornada de fé, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história bíblica que vai transformar a forma como você enxerga a vida. Que Deus abençoe você. E lembra, seus gigantes já têm data de queda marcada.